Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje para falar de shows. Bom, todo fã de música acho que gosta de ir a shows. Tem uns até que não gostam, mas eu particularmente amo e quem me conhece sabe que é das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Se você já trombou comigo por aí em algum evento musical, você sabe que eu tenho um prazer todo especial em ir a shows, em curtir o artista que eu gosto ali em cima do palco, porque eu acho que é ali que a música realmente está mais próxima da gente. Eu acho que é ali que você consegue consumar até o seu amor pela música, é ali que você consegue ver o seu artista. Você conseguir ver o seu artista perto de você é um prazer que poucos até têm, né, ver de perto, assim, às vezes algum artista é inacessível, você não consegue chegar até ele. Então, quando você consegue, eu acho que é um dos melhores prazeres da minha vida. Eu já fui a centenas de shows, não sei nem se cheguei no milhares, mas dá para dizer, não dá para contar. Eu tenho até existe até um Setlist FM, que é uma plataforma que vai contabilizando os shows que você vai marcando. No Setlist FM, estou sim nas centenas, mas eu tenho consciência que nem todos estão lá, né? Talvez nem metade dos shows que eu fui eu já tenha marcado. Depois me procure lá. A plataforma chama setlist.fm. Procure o Rodrigo James lá pra gente conversar, inclusive. E outra coisa que eu gosto de fazer muito, e eu acho que toda pessoa que gosta de cultura pop lida com isso, escreve sobre isso, fala sobre isso, gosta de fazer, são listas. E muito sugestionado pelo livro, filme, peça de teatro, Alta Fidelidade, que está completando até aniversário, agora completou aniversário agora no último final de semana. O Alta Fidelidade nos ensinou a fazer listas de tudo. Melhores capas de disco, melhores discos, melhores últimas músicas do lado A dos discos, isso aí falando da era do vinil, claro, né? Então eu adoro fazer listas também. Por isso mesmo, esse vídeo é uma lista. E lista é um vídeo que é uma coisa que engaja bastante. Mas antes da gente chegar na lista, ó, você já sabe, né? Dê like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo, curta o canal, ative as notificações para você saber sempre quando eu vou postar outros vídeos aqui no canal e ajude este canal a crescer a cada dia mais, e ele tem crescido. Muito obrigado a todos vocês, ok? Que têm chegado aqui através de várias fontes. Muito obrigado a vocês que têm feito tudo isso e ajudem. Compartilhem com os amigos, mostrem para os amigos, mostrem esse vídeo para os amigos, que a gente vai postar cada vez mais coisas aqui, ok? Então, sem mais delongas, vamos fazer a lista dos top 5 shows que eu fui na vida. O número 5 não poderia ser outro. The Cure, 1987, no Mineirinho, em Belo Horizonte. Quem assistiu meu vídeo sobre Disintegration, sobre o disco Disintegration, já sabe do meu amor por essa banda. Talvez hoje, passados 30, 40 anos que eu escuto Cure, talvez seja a minha banda predileta, sim. Eu ainda não cheguei nessa conclusão, não, mas está bem próximo disso. E em 1986, 87, o Cure era a banda que eu mais escutava. Foi quando o meu amor por eles apareceu. Foi quando eu nutri uma certa paixão por essa banda do Robert Smith. E qual não foi a minha surpresa quando o Cure anunciou uma turnê brasileira exatamente em 1987, ali na virada da coletânea, virada dos discos, tá? A virada da coletânea Standing on a Beach pro disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Eles já tinham lançado The Head on the Door, já tinham um sucesso de clipes circulando e clipes sendo assistidos pela TV afora, não existia ainda a MTV, a gente via por outras fontes. Então, qual não foi a minha surpresa quando eles anunciaram uma turnê brasileira e um show em Belo Horizonte? Você imagina o que é para um adolescente, eu tinha ali de 14 para 15 anos, fã do The Cure, de repente, a minha banda predileta
vai fazer um show em Belo Horizonte, na minha cidade. Desnecessário dizer que foi o primeiro show internacional que eu fui na vida. Você aí que hoje está acostumado aí em Lollapalooza, aos 13 anos de idade, às vezes até levado pelos pais e coisas do tipo, Rock in Rio e tal, saiba que The Cure, em 1987, foi sim o primeiro show internacional que eu fui na minha vida. Então, por todos esses motivos, ele ocupa aqui, ó, a 5ª posição. Eu me lembro até de muito pouco nesse show, mas eu me lembro da sensação de estar ali no Mineirinho, olhando para aqueles caras, e eu me lembro muito do início dos shows. O Cure sempre fazia isso, não sei nem se... Acho que não faz isso mais. Ele começava as músicas com uma chamada. Robert Smith chamava This is Cure, música tal. Então eu me lembro que o show começou com Shake Dog Shake. This is Cure, Shake Dog Shake. E aí veio aquela entrada de Shake Dog Shake. Gente, arrepiante. Até hoje eu me arrepio de lembrar que esse foi o primeiro... Comecei bem, né? Comecei com o show do The Cure, minha banda predileta, uma das grandes bandas de rock de todos os tempos. Então é isso, por isso mesmo o Cure ocupa a 5ª posição, muito pela memória afetiva e o fato de ter sido o primeiro show, do que propriamente dito o show. Depois eu acabei vendo mais 2 shows do Cure que eu lembro mais, mas esse show eu não lembro tanto, lembro de algumas passagens, mas não posso deixar de citar e colocar aqui na 5ª posição da lista. Na 4ª posição da minha lista tá uma banda, ó, também do coração. 2008, Via Funchal em São Paulo, extinto Via Funchal, novembro de 2008, é o R.E.M. O R.E.M. fez 2 shows no Brasil, no Via Funchal, nesse ano de 2008, e para um fã do R.E.M., ver a banda ali naquele lugar foi muito especial. Eu já tinha visto o R.E.M. no Rock in Rio em 2001, mas esse show foi muito especial. Eles fizeram 2 shows, um no domingo e um na segunda-feira. Esse que eu fui foi no domingo, e era depois de um festival, tinha tido um festival em São Paulo, acho que o Planeta Terra, que foi no sábado anterior, no sábado, né, na véspera, e aí veio o show do R.E.M. no domingo. Eu fui no show no domingo, teve um outro show na segunda-feira, tem amigos que foram, enfim. Mas eu me lembro de algumas coisas. Primeiro, assim, me lembro de estar abarrotado, né? E eu consegui ficar muito na frente nesse show. Eu tenho até vídeo gravado dele, não posso colocar aqui por questões de direitos autorais. Eu tenho um vídeo gravado dele que eu fiz de Follow Me. Eu gravei a música Follow Me, na época não era nem com celular, né? Eu acho que eu devo ter gravado com uma câmera, alguma coisa assim. Mas eu me lembro da emoção de Follow Me, e no vídeo, tá? Essa emoção, que você vê a câmera meio que tremendo, assim. E tava abarrotado, muito cheio, muito apertado, muito calor, como tem que ser. E a performance da banda foi absolutamente sensacional. O R.E.M. era uma banda que entregava... Primeiro, o R.E.M. é uma banda que não tem discos ruins, você sabe disso, né? Nunca fez um disco ruim na vida. Então... eles entregavam isso, essa coisa de não serem ruins, eles entregavam isso no palco também. Então, esse foi mais um show espetacular do R.E.M., tão bom quanto o de 2001 no Rock in Rio. 2001 também foi um show sensacional. Imagina a banda tocando ali para 200 mil pessoas, mas esse foi especial porque foi num lugar menor. E eu sempre prefiro ver shows em lugares menores. Eu me lembro que eles estavam... eles pareciam estar muito felizes de estarem ali tocando num lugar menor. O Via Funchal era um lugar para o quê? 7 mil pessoas? 6 mil pessoas? Alguma coisa assim. E eu me lembro da cara deles, de estarem muito felizes ali, de estarem ali fazendo aqueles shows para o público brasileiro. E o repertório foi um repertório com tudo que vocês podem imaginar. Eu me lembro de Losing My Religion, quando a multidão cantando Losing My Religion, e num volume ensurdecedor, sabe? Então, por tudo isso, eu coloco esse show do R.E.M. em 4º lugar nos melhores shows que eu vi na minha vida. E ó, banda do coração, show do coração, que eu vou guardar aqui
pro resto da vida, até porque a banda não existe mais, não é isso? Em terceiro lugar, muita gente já deve estar imaginando, pô, mas quem me conhece principalmente, será que o James não vai colocar nenhum show dessa banda? Claro que eu vou. É a banda internacional que eu mais vi shows na vida. Tô falando do Wilco. O Wilco é uma das minhas bandas do coração também. Todos os artistas aqui dessa lista de shows são artistas do coração. O Wilco é uma das bandas do coração e eu vi 7 shows do Wilco. Tava contabilizando aqui no Setlist FM. Mas esse que eu vou falar foi o mais especial. Não foi o primeiro que eu vi deles. O primeiro que eu vi deles foi aquele famoso show no Team Festival de 2005, que a banda fez show só no Rio, não fez show em São Paulo. Muita gente não conhecia. Tocaram depois do Arcade Fire, que estava no auge, com o primeiro disco estourado, enfim. Eu vou falar do último, o mais recente. O último não, né? O mais recente que eu vi deles, que foi 2016, quando eles voltaram ao Brasil. Eu vi os 3 shows. O do Rio, no Circo Voador, o do Festival Pop Load e este, que foi o mais especial, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, em outubro de 2016. Um show pra... Imagina, Auditório Ibirapuera, devia ter 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas ali. De ingressos disputadíssimos e a banda, uma das bandas do coração, fazendo um show no teatro com um repertório inspiradíssimo. Me lembro muito de Misunderstood, me lembro muito de Reservations, foi uma música que me marcou. Ouvi isso ali, um som espetacular, né? Um som incrível naquele Auditório Ibirapuera, e é um show que eu não resisti. Todo mundo foi ali pra frente do palco e, claro, eu fui também. Eu me lembro de assistir ao show encostado assim no palco, como se eu tivesse... Imagina que isso aqui é o palco, eu tava encostado com o cotovelo mesmo no palco e olhando pra banda meio de lado, assim, era do outro lado, né? Mas enfim, olhando pra banda meio de lado, assim, e não acreditando naquilo. Vendo um show de uma das minhas bandas prediletas de todos os tempos ali, no palco. É um prazer que a gente não esquece. A gente não esquece. A gente não tira isso da cabeça. A gente não consegue apagar essa memória. A memória de ter visto um show, de ter estado tão perto, assim, de uma das suas bandas prediletas. Eu já tinha estado muito perto deles nos outros 2 shows, o show do Circo Voador, principalmente, que o Circo Voador no Rio é um lugar muito pequeno, e eu já tinha tido essa experiência de estar muito perto deles ali, mas igual ao Auditório Ibirapuera. Imagine, o Auditório Ibirapuera é um teatro. Como aqui em Belo Horizonte tem o Palácio das Artes e coisas do tipo. Imagine você ver um show da sua banda assim e você ir lá pra frente do palco e ficar assistindo os caras ali. Eu me lembro muito dessas músicas. Me lembro de Misunderstood, lembro de Reservations, que é uma música que eu acho que eu nunca tinha ouvido ao vivo. Acho que em todos os shows que eles tocaram, que eu vi, eu não tinha ouvido Reservations. E claro, Impossible Germany, né? E todas as músicas que me fizeram gostar do Wilco. E a banda não tava acreditando também. Mais um show que você vê que a banda não tá acreditando naquilo que tá acontecendo ali, né? Um show no teatro, eu lembro muito bem os ingressos disputadíssimos, tem amigo que não conseguiu ir, né? Que os ingressos esgotaram em questão de minutos, ou 1 minuto, os ingressos esgotaram, mas eu, felizmente, consegui comprar um, e foi barato, tá? Era coisa de R$ 50, alguma coisa assim. E vi uma das bandas do meu coração ali nessa distância e foi inesquecível. Wilco, em 2016, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Na posição número 2, eu vou colocar um dos grandes artistas da humanidade. Simplesmente Neil Young e Crazy Horse, 2001, janeiro de 2001, no Festival Rock in Rio, o terceiro Rock in Rio. Quando o Rock in Rio voltou depois daquele hiato de 10 anos, entre 91 e 2001. Uma coisa que me impressionou nesse show do Neil Young, e até bem pouco tempo ele ocupava o primeiro posto, foi que era no Palco Mundo. Na época existia só o Palco Mundo e existia uma tenda. Não existia ainda o outro palco, que é o Palco Sunset. Tinha essa outra tenda. Então me impressionou aquele Palco Mundo. Quem já foi ao Rock in Rio sabe do que eu tô falando.
Palco Mundo é gigantesco, gente. É um palco gigantesco que cabe tudo ali, exatamente para os artistas conseguirem performar e levar o que quiser para o palco, fazer o show que quiser no palco. O show do Neil Young Crazy Horse, com a formação clássica, né? Ralph Molina, Billy Talbot, Frank Ponte San Pedro, essa formação. Mas as backing vocals, inclusive nas backing vocals, estava a Peg, que era então a esposa, né, do Neil Young. Eram só os 4 ali, mais as backing vocals, os 4, no centro do Palco Mundo, com o Palco Mundo, o resto todo vazio, né? E aquilo era impressionante, porque eles não optaram por espalhar a banda no Palco Mundo. Eles ficaram, os 4, compactos ali, um do lado do outro, quase que sim, ocupando espaço dessa mesa, né? E isso me impressionou muito, porque os 4 pequenos, eram pequenos mesmo, comparados com outras atrações, pequenos ali no Palco Mundo, fazendo um som, eu não sei descrever, ensurdecedor. Eu me lembro assim, eu tenho até hoje a gravação desse show em áudio e em vídeo. Tem versões assim de 12 minutos de Cortez the Killer, né, que a corda da guitarra do Neil Young arrebenta e ele continua a tocar. Tem Hey Hey My My, tem Powderfinger, né? Todas versões longuíssimas, jams longas de Neil Young Crazy Horse, que eu acho que é a melhor encarnação do Neil Young, quando ele está com a Crazy Horse. Então, assim, era uma coisa tão incrível, tão visceral, tão rock, que durante anos esse show ocupou a primeira posição na minha lista e é um dos shows mais incríveis que eu vi na minha vida, sem dúvida nenhuma. Rock em seu estado puro, guitarra, baixo, 2 guitarras, um baixo, uma bateria apenas, e uma destruição em cima do palco, uma sensação de que a gente estava vendo ali um momento histórico, e realmente estava. E graças ao Roberto Medina, obrigado Roberto Medina por gostar de artistas tiozinhos e trazer esses artistas tiozinhos ao Brasil, ok? Então, não tem muito o que dizer. Procurem aí no YouTube, que vocês vão encontrar trechos desse show. Procurem principalmente essas 2 músicas que eu falei. Cortez the Killer, que eu falei 12 minutos, mas acho que tem até mais. E Hey Hey My My. Procurem aí para vocês verem a multidão que estava ali meio atônita assistindo aquilo, assistindo a uma performance absolutamente mágica de um dos maiores artistas da humanidade, que é o Neil Young. Então é isso. Na segunda posição, Neil Young Crazy Horse, no Rock in Rio de 2001. E aí, pra gente fechar essa lista, não poderia ser outro, não é mesmo? O top 1, o show mais importante, mais incrível que eu vi na vida, é ele, Bruce Springsteen and the E Street Band. Eu vi 4 shows do Bruce Springsteen. O primeiro foi no Bonnaroo, Festival Bonnaroo de 2009. Depois eu vi alguns anos atrás, acho que 2 ou 3 anos depois, eu vi em Madrid. E depois eu vi esses 2 shows que o Bruce Springsteen fez em 2015 no Brasil, quando veio para o Rock in Rio. Foi um show no Rock in Rio e 2 dias antes ele fez um show no Espaço das Américas, em São Paulo, que hoje chama Espaço Unimed. E eu me lembro muito bem de um amigo. Eu ia só ao show do Rock in Rio. Eu não ia nesse show do Espaço das Américas. E eu me lembro de um amigo, conversando com ele no telefone, um grande fã de Bruce Springsteen, uma semana antes, mais ou menos, do show do Rock in Rio, falando comigo: pô, James, como é que você vai deixar de ver Bruce num lugar para 7.000 pessoas? E aí me deu um clique. Cara, é verdade. Bruce Springsteen é um artista que está acostumado a fazer shows em estádios para 80.000 pessoas, para 100.000 pessoas, em festivais para 200.000 pessoas. Ele não toca em lugares menores para 7.000 pessoas. 8.000, que eu acho que é o espaço, a capacidade ali do Espaço Unimed. Ele me abriu o olho, deu esse clique,
E eu, na mesma hora, comprei ingresso, porque ainda tinha, comprei passagem e fui para São Paulo. E marquei minha viagem para ir para São Paulo assistir esse show. Meio que de última hora. E esse show, ele meio que sumariza tudo o que eu penso de um bom show. Banda entregando absolutamente tudo em cima do palco. E o Bruce foi muito esperto porque ele sabia que ele não era um artista exatamente popular no Brasil a ponto de levar 80 mil pessoas a um show só dele. Então, ele precisava ganhar o público logo de cara. O que ele fez, que era uma coisa que ele vinha fazendo em todos os shows, tocou uma música de um artista brasileiro. Procurem aí no YouTube o que vocês acham. Ele tocou Sociedade Alternativa do Raul Seixas. Então, quando as pessoas que estavam ali ouviram Sociedade Alternativa, o show já estava ganho. Nem precisava tanto, porque eu acho que o que viria na sequência já ganharia. E o Bruce e a E Street Band se entregaram tanto para aquele show que eu fiquei até comovido. Né? O Bruce andou por todo o público, foi até lá atrás na divisão entre a pista premium e a pista comum, foi carregado pelo... Eu carreguei ele, tá? Foi levado de volta ao palco nos braços do povo. Eu me lembro de carregar o Bruce aqui, passar aqui por cima de mim. E por que eu digo que esse show teve tudo isso? Porque teve um repertório absolutamente inspirado. Foram mais de 3 horas de show. Um artista que entregou até um pouco a mais do que ele normalmente tá acostumado, porque ele precisava conquistar aquele público. E o principal, quando você vê um show, que vale para todos esses 5 shows que eu falei, estar com os amigos, estar com as pessoas queridas. Eu me lembro de, já em um dos bis, foram vários, eu saí da posição que eu tava e cheguei, antes do bis, cheguei atrás e encontrei alguns amigos, e o Bruce emendou uma versão de Shout. You know you make me wanna shout, sabe? E a gente tava tão feliz, né? Todo mundo meio bêbado já, a gente tava tão feliz que eu me lembro da gente abraçar e ficar fazendo rodinha, dançando no meio do público. Era uma coisa assim, emocionante, comovente, eu fico arrepiado de lembrar desse show até hoje. Foi talvez... E tudo isso que eu falei ainda tem a história de estar muito perto. Eu vi Bruce Springsteen e a E Street Band numa distância que, sei lá, shows de artistas brasileiros menores eu não conseguia ver tão perto. Eu estava muito perto do palco. Eu conseguia ver as expressões nos olhares deles. E eu queria que isso fosse assim. Inclusive, parênteses, quando o vídeo de Sociedade Alternativa apareceu no site oficial do Bruce Springsteen, a capa do vídeo do YouTube, que era uma imagem feita de trás com a multidão, feita de frente pro palco, com a multidão de costas e a banda de frente, a minha cabeça tá em frente, assim, porque eu sou mais alto, né? Então o fotógrafo pegou parte da minha cabeça e era muito engraçado eu acessar o site do Bruce daqueles dias e dar de cara com a minha foto. Bruce Springsteen and the E Street Band é uma das minhas bandas prediletas, é um dos meus artistas prediletos. Espero ainda ter a oportunidade de ver mais shows dele. E por isso, tudo que eu falei é o número 1, é o show mais incrível, mais visceral, mais emocionante, mais impactante que eu já tive a oportunidade de assistir. E aí? Gostaram da minha lista? Eu quero que você mande a sua agora. Você assistiu algum desses shows que eu falei? Conta aqui nos comentários que a gente vai continuar nessa conversa. E conte pra mim também quais os seus shows, os shows mais importantes da sua vida. Quais aqueles que te marcaram, quais as oportunidades que você teve de assistir aquele seu artista predileto, ok? Vem comigo. Comente, curta o canal, curta esse vídeo, dê like nesse vídeo e você já sabe, né? Compartilhe com os amigos e por aí vai, que vem mais vídeos sobre música, sobre cinema, sobre séries, sobre entretenimento, cultura pop e sobre a vida em geral. Até a próxima.